Boa noite. Automolecular no ar, na sua edição de segunda-feira. São agora 19h31. Estamos de novo junto com vocês, depois de uma semana de ausência, que fui substituído por um colega. E o assunto que trataremos hoje é um assunto de interesse tanto da população geral quanto dos colegas em particular. Os aspectos legais em medicina. O que está certo, o que está errado. Em que maneira os aspectos legais interferem favorável ou negativamente em relação ao automolecular. Para isso, convidamos a advogada que assessora a AMBO, a Associação Médica Brasileira de Oxidologia, hoje ortomolecular, e que tem colaborado com todos os colegas na elucidação das dificuldades que teve para lidar com aspectos legais, assim como a prática diária da profissão que permita trabalhar dentro dos aspectos inerentes do Código de Ética Médica. E conosco está hoje a doutora Rosângela Cavalcante, que é também uma amiga da casa, e pelo tanto vamos eliminar as titulações e vamos fazer uma entrevista muito mais íntima. Rosa, boa noite, muito obrigado por participar junto conosco nesse programa de Ortomolecular no ar. Boa noite, doutor Efraim, é um prazer estar aqui. Bom, já falei que vamos evitar as titulações, então a partir de agora, para qualquer eventualidade, sou somente Efraim. Rosângela, conta primeiro como você decidiu, de alguma maneira, inclinar as suas atividades advocatícias dentro da área da saúde e, em particular, na defesa dos médicos na sua prática diária. Eu comecei vendo a necessidade que tinha no campo, né? Quando eu trabalhava na Faculdade de Ciências da Saúde, no IBE, e ali nós vimos que muitos profissionais da saúde tinham problemas no CRM, tinham situações que eles não sabiam lidar, e isso foi me levando para estudar essas possibilidades de defesa, as situações em que eles enfrentavam, e estou aqui, né, fazendo esse papel, intermediando médicos e conselheiros, e esse é o nosso trabalho hoje. Você acha isso um trabalho interessante? Dá para ter um aprendizado depois de todo esse tempo de ter lidado com essas situações? Nós aprendemos todo dia, Efraim. Cada caso é uma situação diferente, é um enfoque diferente, né? Porque vem muito do médico, quando ele recebe uma sindicância, a situação em que ele enfrenta, o estresse que ele passa, né? Então, quando ele vem para nós e quando você faz a entrevista com ele, sempre é um aprendizado, porque cada caso é um caso, e é muito importante para o médico, né? Não se deixar levar pela emoção do momento, procurar uma orientação adequada para que acabe essa sindicância morrendo na própria sindicância, não deixar que se converta em processo. Bom, você já tocou diretamente no assunto, na sindicância. Sim? Toda a situação anômala que o Conselho Regional de Medicina considera em relação a um médico ou um colega de profissão, ele termina abrindo uma sindicância. Então, conta para nós como é o processo evolutivo de uma sindicância, um processo, quando o processo termina sendo desfavorável para o médico, quais são as penas que podem acontecer e como a longo prazo essas penas também podem terminar caindo pelo próprio tempo por se extinguir. Então vamos, né, por etapa. A sindicância ela é instaurada de ofício pelo CRM, ou então alguma pessoa que se sente prejudicada, às vezes até o próprio colega, chega e faz uma denúncia no CRM. O CRM abre essa sindicância e vai apurar os fatos. Nisso, o médico recebe uma cartinha do CRM, né, dizendo para ele esclarecer aquela situação. E aí é onde está o perigo. Por quê? Porque o médico ele tem tanta certeza do que ele faz e o que ele faz está certo, que ele acaba dando elementos para o CRM puni-lo. Então, numa situação dessa, o que nós orientamos? Nunca responda de acordo com aquilo que você faz. Não porque o advogado ele vai responder de forma diferente. Não, mas ele vai colocar de forma que não dê elementos para o CRM te punir, né? No caso, a sindicância foi apurada e foi constatado que houve, na verdade, infração aos artigos. Então, converte-se em processo.
Convertendo em processo, eles vão colocar quais são os artigos que o meu denunciado está incorrendo, quais foram os artigos infringidos, e daí começa uma nova fase. O denunciado tem que apresentar uma defesa prévia. Nessa defesa prévia ele vai de novo elucidar tudo aquilo que aconteceu, vai apresentar testemunhas, e aí nós vamos aguardar o julgamento. Vem o julgamento aqui em São Paulo. Então o CRM, ele julga aqui em São Paulo. Se ele for considerado absolvido, morre aí. Se ele foi condenado e o advogado quiser recorrer, então ele já vai recorrer. Se for pela Câmara, ele pode recorrer aqui em São Paulo mesmo, para o plenário. Se ainda é negativo para ele essa decisão, ele vai recorrer para o CFM, que também vai para a Câmara. Sendo negativo, ele ainda tem o direito de recorrer para o plenário. Numa situação dessa, ele ainda pode depois, se tiver provas novas nesse meio de tempo, ele continuou a decisão negativa para o médico, se teve ele tem novos fatos que pode absolvê-lo, ele pede uma revisão do processo dele. Se de tudo ele ainda foi condenado, ele não está contente com aquela situação, ele pode recorrer na justiça comum. Né? Então essas são as fases do processo, que se nós formos falar, elas é mais meticulosa, né? Porque depende de votos, se são todos favoráveis, se tem voto divergente, depende de uma série de situações, mas em síntese é isso daí que eu acabei de colocar.